Em primeiro lugar, eu quero começar em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 7, não, melhor dizendo, até o versículo 8. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então aqui nós vemos que Deus ele fez cada coisa em um dia. No primeiro dia ele criou algumas coisas, a luz, aí ele disse haja luz, e houve luz, e no segundo dia ele fez outras coisas e assim por diante. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Uma vez eu vi um ateu dizendo, era até um ateu famoso falando assim, era ateu, mas não era famoso. Eu li um comentário numa rede social de um ateu que falou assim, como que eu vou acreditar num Deus que ele descansou? Porque ele achou ridículo um Deus descansar. Só que o que ele não entendeu, e o que muita gente não entende, até eu, há alguns anos atrás, não compreendia, por que Deus tinha descansado. Que depois que ele cria tudo isso, ele tem um dia de descanso. Um dia de folga, digamos assim. E aí, eu não entendia isso. Mas eu compreendo agora que Deus descansou para dar o exemplo para mim e para você. Porque se Deus, mesmo descansando a pessoas que não descansam, que levam uma vida corrida e super atarefada, você imagina se ele não tivesse descansado e tivesse feito tudo isso, não apenas o que eu citei, mas o mundo inteiro, todas as coisas, Os animais, as aves. Se ele tivesse feito tudo isso instantaneamente, igual um miojo, em poucos minutos, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo. Ele tinha poder para isso, para criar tudo instantaneamente. Mas ele decidiu descansar para mostrar para nós. Ele descansou no sétimo dia para mostrar para nós que em algum momento nós vamos ter que parar e descansar também. Ele fez isso como um exemplo a ser seguido. Ele não fez isso porque ele, sendo Deus, precisava descansar. Ele fez isso porque o ser humano que ele ia criar ia precisar descansar. Porque o ser humano é a imagem e semelhança dele, mas não é ele. Nós não temos o mesmo poder que ele tem. O poder é dele. Nós somos apenas ferramentas nesse mundo, que ele usa para mostrar o poder dele através de nós. Aqueles que se permitem usar por ele. Aqueles que se permitem usar por ele farão coisas ainda maiores do que Jesus fez. O próprio Jesus disse isso. Vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz, se tiverem fé. Mas mesmo sendo assim, capaz de fazer coisas até maiores do que as que Jesus fez, que Jesus estava ali em forma humana, nós também temos que descansar. Porque não existe Superman, só no filme. Na vida real, o ser humano é feito de carne e osso. Isso é uma coisa óbvia. A sua mente fica cansada se você trabalha com seu cérebro o tempo todo, na frente de computadores, ou lendo livros, constantemente estudando, achando que assim é uma maneira de crescer na vida, de evoluir. E até é. Mas você precisa dar um tempo para que o seu cérebro ele descanse. Senão toda essa informação que você adquiriu, ela só tende a te fazer mal.
Porque você vai ficar com uma mente com um pensamento super acelerado. E por isso muitas pessoas hoje em dia têm uma mente que não é saudável. Não tem uma capacidade de parar de pensar quando quer parar. Pensa tanto, força tanta barra que quando quer descansar e quer aproveitar um filme, quer assistir uma série, quer deitar e dormir, a mente não quer parar. É uma pessoa que é tão inteligente e está o tempo todo conectada a tudo e a todos que a mente não quer descansar. Mas hoje Deus quer te dar descanso. E tudo isso que eu estou dizendo não é para rebater a teoria ateísta de que Deus não pode ser Deus porque descansou. Não, não é nada disso. A pessoa que não acredita em Deus, ela pode continuar não acreditando. Deus não precisa que você acredite nele. Ele não precisa que eu acredite nele. Ele é Deus independentemente da sua crença. Ele não se incomoda se você não acredita nele. Porque isso não muda nada. Ele continua no mesmo lugar, você acreditando ou não, ok? Mas uma coisa é, você precisa descansar um pouco, acreditando em Deus ou não. Ainda assim, ele se preocupa com a sua saúde mental. Porque você pensa que ninguém se preocupa com você. Nem seu pai, nem sua mãe. Sua avó não se preocupa, você não tem amigos, você não tem namorada, namorado, noivo, noiva. Você não é casado, você não tem ninguém. Você está dentro do seu quarto, deitado, lendo aquele livro digital de romance. E Deus está ali, vendo você ler. E pensando, por que você não dorme um pouco? Ou então, se dormiu demais, por que não levanta e não pega um sol? Porque Ele quer que tudo vá bem a você fisicamente, assim como vai bem a tua alma. Ele quer que vá bem a tua alma, Ele quer que vá bem o teu corpo físico também. Então, a palavra de hoje é descanse um pouco. E descansar não é ficar o dia todo deitado, sem fazer nada. Descansar é ter disciplina. Trabalhar quando é para trabalhar. Resolver o que é para resolver. Dormir na hora de dormir. Levantar na hora de levantar. E parar de pensar em tudo o tempo todo. Parar de toda hora olhar a notificação no celular e deixar de ser tão ocupado assim. Faz igual pessoa que quer economizar. Vai tirando as tarefas que estão excedendo no seu orçamento mental, que dá para você tirar, e deixa só as essenciais. É isso.